Oi, eu sou Rômulo Hussein, tudo bem? Daremos hoje continuidade à nossa viagem. Falamos aqui diretamente do Liceu de Artes e Ofícios Cláudio Santoro. E aí, vocês estão gostando de fazer as nossas viagens? Espero que você aí do outro lado esteja gostando bastante, porque hoje nós vamos conhecer outros lugares e vamos aprender muito mais sobre teatro. Espero que vocês estejam gostando. Ok, então vocês estão preparados para fazer mais uma viagem? Estão vendo o globo aqui do lado? Vocês sabem que toda vez que esse globo estiver aqui do lado girando, significa que nós vamos fazer uma nova viagem. Para onde será que nós vamos agora, hein? Tcharam! Vamos para a Grécia, falarmos sobre o teatro grego e também aprendermos com o que a Grécia contribuiu para o teatro. E dando continuidade à nossa aula, é muito importante falarmos um pouco sobre o teatro, principalmente o teatro grego, que surgiu em Atenas através de cerimônias e rituais gregos, como as dionisíacas, em 550 a.C., que eram celebrações de caráteres religiosos ao deus Dionísio, o deus do vinho, do entusiasmo, da festividade e do teatro. Os deuses gregos eram muito parecidos com os homens, pois tinham vontades e humores. Dionísio. Bom, Dionísio era conhecido como o deus do vinho, das festas, do teatro e da alegria. Ele estava muito relacionado com a alegria humana durante as festas e com o ato de se embebedar com vinho. Era conhecido como filho de Zeus e de uma mulher mortal chamada Semele. Téspis foi o primeiro ator da história do teatro que tem registro. No século V a.C., o ator deu vida ao primeiro monólogo ao interpretar o deus Dionísio na Grécia Antiga, em Atenas. A primeira expressão utilizada para denominar a arte de atuar foi Hipócrates, do grego, que significa fingidor. E agora nós vamos falar deles, os filósofos, que foram os principais autores gregos. Eles foram Ésquilo, que contava a história sobre mitos e deuses. Sófocles, cujas peças foram foco em figuras reais. E Aristófanes, que foi o autor de comédias, que tem como grande características de fazer o público rir. Vamos falar agora sobre a mitologia grega, que é um conjunto de histórias e lendas sobre vários deuses, heróis, titãs, ninfas e centauros. Como, por exemplo, temos a Ilíada e a Odisseia, Jasão e os Argonautas, Teseu e o Minotauro e Hércules. Foi na Grécia que surgiu os gêneros da tragédia e comédia. Na tragédia, os personagens eram deuses, reis e heróis. Na comédia, os personagens eram homens comuns. E agora, neste slide, como vocês podem observar, nós vamos falar sobre as obras de Édipo Rei, obra do escritor, dramaturgo, filósofo Sófocles. Na primeira imagem que vocês estão vendo aqui à sua esquerda, nós podemos ver uma literatura de Édipo Rei. Gente, para você que está fazendo teatro e começou a estudar agora sobre o teatro grego, muito importante você pegar a literatura de Édipo Rei, de Sófocles, e ler. É uma história maravilhosa, encantadora. Eu tenho certeza que você vai gostar muito. Ao centro, nós temos um cartaz de um espetáculo brasileiro, que foi feito a adaptação de Sófocles, para a história de Édipo Rei. Também ela foi apresentada como forma de teatro. E aqui, à sua direita, nós temos uma ilustração, ilustração de um pequeno trecho da história, de quando Édipo arranca os seus olhos. Não vou dar spoiler para vocês. Peguem o livro, leiam e tirem as conclusões de todos vocês que estão assistindo aí do outro lado. Vai ser uma boa literatura e eu tenho certeza que vocês vão aprender muito sobre o teatro grego. É importante também vocês ficarem sabendo que os atores representavam, as peças feitas
não é, por eles lá na Grécia, eles usavam máscaras e túnicas de acordo com o personagem. Então, segundo essa ilustração, como vocês podem ver, existem vários tipos de máscaras, umas sorrindo, outras tristes, outras com demonstrações de terror, pois lá eles já trabalhavam esses gêneros da comédia, da tragédia, falavam sobre alegria, sobre medo, falavam sobre tudo e sobre todas as coisas. Então, eles utilizavam as máscaras, não é? Que logo depois essas máscaras foram substituídas pela maquiagem. Mas naquele tempo, na Grécia, usavam-se as máscaras. Até porque também na Grécia, o teatro era uma arte feita só por homens e não por mulheres. Mulher não participava do grupo de teatro. Então os homens usavam as máscaras também para assumir as características femininas, dando assim vida às personagens femininas nas peças por eles feitas. Então se você acha e pensa que a Grécia ficou lá no passado, não. A Grécia também está nos dias de hoje. Nos dias de hoje nós podemos ver superproduções cinematográficas baseadas nos contos vindos lá da Grécia. Por exemplo, aqui do seu lado esquerdo nós temos Percy Jackson e Os Ladrões de Raio. Quem já assistiu esse filme? Eu já assisti umas 10 vezes e gosto muito, pois fala sobre a mitologia grega, fala sobre os personagens gregos e é muito interessante. Ao centro, nós temos ela toda poderosa, a Mulher Maravilha. Vocês sabiam que a Mulher Maravilha é uma personagem baseada nas Amazonas que viviam na Grécia? Super interessante, não é? E também temos Percy Jackson e o Mar de Monstro, uma outra superprodução cinematográfica feita nos dias de hoje e que você pode também assistir, não só através da literatura, como eu falei agora há pouco, mas também através dos filmes que, com certeza, todos vocês um dia puderam ver. Nesse slide, nós vamos falar um pouco sobre a estrutura de como eles realizavam o teatro na Grécia. Até porque lá na aula 6, nós vamos falar um pouco sobre tipos de palco. Então agora, contenham-se só com essa informação, que também é muito interessante, eu tenho certeza que vocês vão gostar. As primeiras estruturas arquitetônicas do teatro ocidental apareceu na Grécia Antiga, por volta do século V a.C. Eram apresentados nas encostas das montanhas, onde ficavam as arquibancadas e o palco em sua base, formando uma meia arena, conhecida também como anfiteatro. Então, para você que está nos assistindo aí, saiba, lá na Grécia nós chamávamos o local onde os atores se apresentavam de anfiteatro. E como diz o nosso slide, ele é construído nas encostas das montanhas. Mas por que, professor, na encosta das montanhas? É porque na encosta das montanhas havia a possibilidade de ter a reverberação de voz, a acústica. O ator falava do palco, como vocês podem ver aqui na nossa ilustração, a voz dele batia lá na montanha, nas arquibancadas, e tinha um retorno, então eles conseguiam falar e conseguiam se ouvir ao mesmo tempo. E faziam um trabalho maravilhoso de voz através da natureza, que ajudava bastante, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado desse slide, porque aqui fala um pouco sobre, mas mais lá na frente nós vamos falar sobre a estrutura desse palco, como era feito. A tragédia e a comédia grega foram traduzidas para serem representadas nos palcos romanos e inspiraram grandes dramaturgos de Roma. Mas, na verdade, o público em geral preferia uma diversão mais ligeira, como as lutas de gladiadores e as pantomimas sátiras. Bom, eu espero que todos vocês tenham gostado dessa aula sobre teatro grego. Convido vocês para que na próxima aula não faltem, venham todos para fazer mais uma viagem comigo neste universo maravilhoso que se chama teatro.